Caçando ou pescando, o homem vem percorrendo o sertão do São Francisco há muito tempo. As provas para esta suposição estão sendo recolhidas há vários anos por arqueólogos da Bahia e de Pernambuco. Estes especialistas conseguiram levantar cerca de 70 sítios arqueológicos e entre eles está o de Itacoatiara, no município de Rodelas, sertão de Paulo Afonso. O mundo de outros homens, que não sendo pré-históricos, como os que fizeram os artefatos achados pelos arqueólogos, são também parte da história, os nossos índios. Índios que muito possivelmente seguiram trilhas deixadas por povos pré-históricos, formando um dos caminhos de colonização do nosso sertão. Há estudos mostrando que os índios da nação Tuxá, que habitam Rodelas, poderiam ter chegado ao sertão de Paulo Afonso seguindo uma dessas rotas pré-históricas, que partindo do Amazonas, chegariam a algumas localidades ao longo da Cordilheira dos Andes. Hoje, os nossos índios são poucos, se comparados com os encontrados pelo descobridor português, mas nem por isso deixam de manter vivas as suas tradições. É a primeira parte da história dos Tuxá. No antepassado a gente não tinha luz elétrica. A luz é essa aqui. Madeira, cera, acendeu fogo. Lá dentro a gente vinha de lá para cá, todo dia eu estava aqui, chovia, vamos plantar. Enxadinha, tal, plantando, feijãozinho de corda. Vinha a mulher, tinha um foguinho aqui, logo cozinhava as coisinhas, fazia um café e a gente comia e começava a trabalhar. Depois veio a energia que cruzou Itacuruba, a Rodelas. Depois da energia elétrica, a coisa melhorou. O índio não sofreu mais, porque realmente irrigou a terra aí, toda irrigada. Os Tuxá de Rodelas não chegam a 600 pessoas. Na Cidade Velha, estavam reunidos numa rua, em frente à igreja de São João Batista, padroeiro do lugar. Os Tuxá tinham ainda uma larga faixa de terra do outro lado do rio, que era a Ilha da Viúva. Uma ilha fértil e irrigada, onde eles plantavam a lavoura de subsistência. Graças à boa qualidade das terras da Ilha da Viúva, os Tuxá jamais passaram fome e nunca foram vistos nas cidades pedindo qualquer coisa, a não ser o que lhes era de direito. Os Tuxá conhecem irrigação mecanizada, possuem lancha motor. Em suas casas há energia elétrica e os seus filhos vão à escola tradicional. Mas nem por isto eles se descaracterizaram. Há entre os Tuxá um forte apego à tradição indígena.
Mas apesar disso, se tem uma certa dificuldade em localizar precisamente a origem desta nação no sertão do São Francisco. Os Tuxá, como de resto todos os índios, dão muito valor à cultura oral. Assim, quem quiser saber a verdade deles, tem que procurá-la no discurso dos mais velhos, donos na prática da fala da tribo. É certo que em alguns destes discursos há um pouco de imaginação, um pouco de criação, o que torna qualquer narrativa um misto de história e poesia. Eles eram da igreja, da ilha de Surubabel. Então, houve o dilúvio, derrubou a igreja. E eles se localizaram de lá, primeiramente aí nas matas, por um lugar por nome Limpo do Rapaz. Então, eles ficaram por lá. Lá se me encantou um bocado. Que os caboclos velhos quem me contavam, sabe? E eles foram se aproximando, para aqui e para lá, não tinha ninguém. Não veio branco nenhum. Então, numa mansidão, veio os padres, já não sei o nome dos padres, veio fazer missão. As índias eram cantoras da igreja, benditos bonitos, que elas cantavam. Aí quando chegavam com os santos, eles traziam da Bahia na cabeça, na tipóia. Benditos, mostrava a eles. Então ela dizia, eles diziam, que senhora quer, que senhora é aquela que vai na charola, ela Virgem Senhora que vai para a glória. Ai, na eia, ai, na eia, rei na flor. Sabe o que era a charola? O andor. A índia Maria Libânia da Conceição, uma das mais antigas moradoras da velha Rodelas, nunca foi à escola. Mas tem gente que foi à escola e diz que não há assim tanta história escrita a respeito dos Tuxá. A história dos índios Tuxá é ainda quase completamente desconhecida. Só se sabe alguma coisa, com segurança, a partir do século XVII, quando eles estavam estabelecidos na ilha de Surubabel, e depois do período que vem até ao presente, quando eles migraram até se estabelecer em Rodelas, rio acima. No entanto, para o período anterior ao século XVII, podem-se estabelecer algumas hipóteses. Como eles eram índios canoeiros, tudo indica que foi o rio São Francisco que serviu de rota de migração. O que não se sabe é se foi de rio abaixo ou se foi de rio acima. O fato é que, entre o mítico e o científico, a história dos Tuxá vai sendo contada e sobre um ponto não há discordância: a influência dos missionários na colonização do sertão do São Francisco. Fato que talvez explique o acentuado cristianismo destes índios. Tumpã Caramarum, Deus do ar. Quando eles não sabiam o que era Deus, não sabe? Aí quando o relâmpago abria, que o trovão falava, ele se ajoelhava, se prostrava o céu e dizia, Tumpã Caramarum, Deus do ar. Era o Deus deles, porque não sabia. A igreja, ela era dos índios. Foi feita pelos índios. Os padres antigos que vinham fazer e trazer as imagens. Eles vinham, quando chegavam nos pés de árvore, aí deitavam tudo cansadinho, meio-dia, sol limpinho. Aí disse, lá chegou os papagaios, sentando nas gaias, aqui para lá. Aí eles tiraram.
meu papagaio amarelo, ai como vem tão bonitinho, saltando em gaia, comendo sua fruitinha. Oi, lele, laindo, ai, dai, dirá, oi, laindo, dai, dirá, la, dirá, la, dirá, oi, laindo. O sino, a igreja, a missa, a catequese. Os missionários católicos estão fortemente ligados à colonização dos nossos sertões. Eles estão também bastante associados à história da educação no Brasil, principalmente a partir dos exemplos de Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Em alguns casos, este processo educativo levava à aculturação. Tinha o salão onde recebia os padres e tinha o tronco de, quando o índio errava, eles mesmos castigavam.